Eu imagino que você, dentista, esteja doida para começar o seu perfil no Instagram, mas não sabe por onde começar, como postar, o que você vai criar, da onde você vai tirar ideias. Então, vem comigo que eu vou trazer 5 passos para você já começar a aplicar e dar início de uma vez por todas ao seu perfil do Instagram. Oiê, que bom ter você aqui. Eu sou a Rê Paranhos, eu sou dentista e professora de marketing digital para dentistas e eu estou aqui para trazer soluções para você, dentista, conseguir fazer o seu marketing digital de forma leve e autêntica, justamente de uma forma que caiba na nossa rotina, que eu sei que não é nada fácil. Bom, você já deve ter ouvido bastante por aí o povo falar que é super importante a gente ter uma presença no mundo digital e que a gente precisa, ter contas e que o profissional que não está no mundo digital é como se ele não existisse e é bem por aí mesmo. Pois é. Hoje o mundo digital ele já é uma realidade, Ele está presente na vida de todas as pessoas, inclusive nós profissionais. E por que não aproveitar, esse mundo digital para divulgar o nosso trabalho? A realidade é que você precisa estar aonde o seu cliente está. E hoje a maioria das pessoas estão no Instagram. As pessoas estão circulando pelo Instagram 24 horas por dia. E uma pesquisa recente agora? Que eu não lembro qual é a pesquisa. Em uma pesquisa recente, constatou-se que quase metade dos brasileiros tem um aplicativo do Instagram na página ali inicial do próprio smartphone. Então, se você queria, uma prova de que o Instagram realmente está na vida das pessoas, que é lá que a gente vai encontrar os nossos pacientes e futuros pacientes, essa é a prova. Além disso, nessa mesma pesquisa foi constatado que o Instagram é o segundo aplicativo mais aberto e que as pessoas passam mais tempo, perdendo só para o WhatsApp. Mas como é que eu faço, então, para iniciar o meu perfil, ou para dar seguimento, para dar continuidade? Porque eu começo e paro, eu não tenho engajamento. Eu vou te dar agora os 5 passos. Bom, passo número 1. A gente tem que ter em mente que nós somos a nossa marca. Você é a sua marca. As pessoas estão em busca de pessoas. Beleza, mesmo que você tenha uma clínica, ela vai atrás da doutora Joana, da doutora Maria, Independente de onde essa doutora Joana ou doutora Maria esteja. Mas você tá falando que eu sou marca? Eu não tenho uma logo, eu não tenho nem clínica na realidade. Pode ser que você não tenha clínica, que você trabalhe para terceiros. Então, mais um motivo para você reforçar cada vez mais a sua marca pessoal. Você como dentista, doutora Maria, dentista, que trabalha na clínica tal, que trabalha de repente em outra clínica, justamente porque o Instagram é uma rede onde as pessoas estão buscando relacionamento e entretenimento. E relacionamento, como o próprio nome diz, é uma rede social, Então as pessoas querem se relacionar com pessoas. A partir do momento que o seu paciente te acha no Instagram, ele quer saber como é a sua vida. Ele quer saber como que é a doutora Maria no dia a dia dela. Ele quer saber também dicas sobre odontologia, se a doutora Maria está se atualizando, se a doutora Maria dá aula, se a doutora Maria tem filhos, doutora Maria gosta de ler, doutora Maria gosta de fazer atividade física. Então, o Instagram, ele é uma ferramenta que ele ajuda a gente a aproximar mais a gente do nosso cliente. E quando a gente se coloca como à frente da nossa marca, como nós somos a cara da nossa marca, fica muito mais fácil esse processo de conexão. Bom, o segundo passo é a gente falar a língua do nosso público. A gente precisa definir com quem a gente quer falar para a gente falar o mesmo idioma que ele. Como assim? Com quem a gente vai falar, Rê? Bom, existem dentistas, por exemplo, que são professores. Logo, o público dele são alunos, Podem ser alunos de graduação ou pós-graduação ou recém-formados, mas existem dentistas que querem falar para pacientes mesmo, Eu acho que a maioria quer falar para pacientes, às vezes até os próprios professores querem falar para pacientes também. Então a gente precisa adequar a nossa linguagem ao nosso público. A gente precisa deixar de lado
termos técnicos que podem gerar confusão na hora do entendimento do que a gente está falando, do que a gente está expressando, do conteúdo que a gente está oferecendo. Então, esse conteúdo que a gente vai criar precisa ser criado de uma maneira que, primeiro, que interesse ao nosso público, ou seja, a gente precisa entender o que ele quer ouvir, né? O nosso público não quer saber de tratamento odontológico, né? Ele não quer. Lembra que eu falei? As pessoas estão no Instagram para se relacionarem. As pessoas não estão procurando tratamento odontológico. Então a gente tem que mostrar que faz aquele tratamento, mas sem oferecer o tratamento. É um conteúdo que a gente vai... Na verdade, a gente vai oferecer o tratamento em forma de conteúdo, né? A gente vai criar uma história de um paciente que chegou no nosso consultório, ou através do ensinamento de alguma coisa, né, da educação de alguma dúvida, né, que o paciente possa ter. Então pensa nos problemas que normalmente os nossos pacientes têm e vamos entregar as soluções através do nosso conteúdo. Não adianta eu sair enfeitando o pavão na hora de construir ali o meu post, porque eu faço o meu desgaste da minha faceta de cerâmica em 0,3 milímetros, eu uso cerâmica feldspática, ou eu uso o alinhador... Gente, o paciente não quer saber, ele quer saber assim, nossa, não acredito que isso acontece. Ai, gente, isso acontece comigo? É isso que o paciente quer saber, é assim que a gente pega a atenção dele. É fazendo conteúdo que gere identificação, que ele se veja ali. Além disso, né, às vezes o idioma interfere também no visual do nosso post. Existem pessoas que acabam, alguns dentistas ali se excedem um pouco ali na hora que vai divulgar algumas fotos e que isso pode acabar afastando os nossos pacientes. Então, a gente precisa tomar cuidado, se colocar no lugar do paciente, porque existem muitos pacientes. Quando eu digo paciente, gente, é porque qualquer seguidor ali pode ser um potencial paciente seu. Tanto ele pode ser seu paciente, como ele pode ser um mero espectador do seu conteúdo. Então, a gente precisa se colocar no lugar do paciente, justamente porque existem pacientes, por exemplo, que têm medo. Tem gente que tem fobia de dentista. Tem pacientes que têm nojo. Tem pacientes que não quer ver, simplesmente não quer ver, que acha feio, que não entende o que aquilo ali significa. E se não entende é porque não aconteceu comunicação, e aí ele vai para o próximo post, né? E quer dizer o quê? Que você não chamou a atenção dele, não vai ter engajamento, não vai ter... Ou seja, não foi interessante para ele. Então a gente precisa também expressar, né, construir o nosso post de uma forma que ele fique interessante para quem está assistindo. Passo número 3, a gente precisa focar em criar um perfil atraente. O que seria isso? Bom, a ideia é que a gente faça com que as pessoas assistam a gente e queiram ficar no nosso perfil, comecem a seguir nosso perfil e acompanhem o nosso perfil, né? Então, alguns fatores vão influenciar nesse quesito, tá? Um deles é a estética do nosso perfil, né? A estética, ela vai influenciar justamente nesse primeiro impacto. É tipo um namoro, né? Você tá ali na festa e tal, aí você viu ali alguém, um boy, enfim. A primeira coisa que vai fazer você se interessar por ele ou não vai ser a estética. E é mais ou menos assim. Ou às vezes, por exemplo, até um produto que você esteja procurando, ou às vezes você não tá nem procurando produto nenhum, um brinco de repente, né? Você passa, vê um brinco bonito, é a estética, por exemplo, que vai te fazendo ali chamar a atenção. Essa estética, né, a estética como um todo do nosso perfil, ela é influenciada, ou ainda através das artes que a gente constrói, né, dos designs, que é o post em si. Então, a gente vai criar um perfil harmônico, porque a gente tem uma unidade de elementos ali trabalhando, que conversam entre si. Quando eu digo harmônico, ele não quer dizer que precise ser simétrico, tá? Não é aquele perfil padrãozão, assim, nada disso. Tá? É um perfil que, quando a gente vê num todo, existe uma harmonia, as coisas conversam entre si, uma organização, né? Não é uma bagunça. E isso também traz profissionalismo, né? As pessoas, o paciente para e vê, pô, ela não fez de qualquer maneira, sabe? Ela cuidou ali, ela teve um cuidado para colocar esse conteúdo no ar, né?
Então, isso vai influenciar na percepção também que o paciente tem de você. O outro fator que influencia aí no nosso perfil atraente é o conteúdo. O nosso conteúdo precisa ser interessante para a nossa audiência. Afinal de contas, é aquela história lá da night, no namoro e tal. Se o cara é bonito, mas não tem conteúdo, não vale de nada, né, gente? A gente vira e vai embora. Então é mais ou menos por aí. Bom, meu Deus. A analogia é essa. A gente tem que fazer com que a pessoa queira ficar. Aquilo tem que valer a pena. Aquele perfil tem que ser útil para ela. Útil ao ponto dela querer, inclusive, divulgar aquele perfil e querer acompanhar a gente. Então, a gente vai entregar um conteúdo que seja valoroso para ela, um conteúdo interessante, fora do usual, sair daquele mais do mesmo que a galera gosta de oferecer. A gente não, a gente aqui, a gente vai entregar um conteúdo diferenciado, que é justamente a proposta aqui, né, do marketing de alma leve, né? É a gente ser autêntico, é mostrar a nossa verdade, fazer com originalidade, que é outro fator que influencia também ali no nosso perfil como um todo, né? Em fazer um perfil atraente. Quando a gente entrega um perfil original, as pessoas começam a perceber a gente de maneira diferente. Ela tem um jeitinho diferente. Nossa, gostei da forma como ela colocou. Nossa, essas fotos são totalmente diferentes do que eu costumo ver por aí. Então, alguns fatores, né, influenciam nessa originalidade, justamente para a gente ser protagonista da nossa história. E a outra questão é a humanização. A gente precisa estar presente, gente. Como eu falei lá atrás, as pessoas se conectam com pessoas. Eu vejo muitos dentistas falando que faz uma odontologia humanizada e mal aparecem no perfil. Tem gente que às vezes eu rolo o perfil, não dá pra saber nem quem é o dentista que é o dono do perfil ali, que é uma coisa totalmente sem identificação, sem identidade. Então a gente precisa aparecer porque é assim que a gente vai criando a confiança do nosso público. O quarto passo é entender como é que o Instagram funciona. Como eu disse lá atrás, as pessoas estão buscando relacionamento e entretenimento. E é isso que a gente tem que dar para elas, em forma de conteúdo. Como eu falei também, quando eu digo entretenimento, a gente não precisa virar animador de palco, tá? Qualquer coisa pode virar um entretenimento. Alguma parte da sua vida, né, que você queira expor, por exemplo, uma fotografia, os bastidores, né, que acontecem na sua clínica, por exemplo, tudo isso pode virar entretenimento. E o relacionamento é aquela interação que a gente precisa ter com os nossos seguidores, né? Não é colocar o conteúdo e sair correndo, porque não vai rolar. E além disso, ter em mente que as pessoas não estão no Instagram para comprar e principalmente procurando tratamento odontológico. O tratamento odontológico vai ser uma consequência. A gente tem que criar uma consciência de que a pessoa pode precisar daquela solução que você está trazendo. Então é por isso que a gente faz o conteúdo. A gente não faz um panfleto simplesmente ofertando o nosso serviço. Não, não é assim. A gente cria um conteúdo interessante a ponto de trazer para a consciência da pessoa que pode ser que ela precise daquela questão que você está trazendo ou que ela goste tanto da forma como você fala que ela te acompanha e que vai gerando uma confiança, vai gerando ali, você vai virando uma referência para ela e quando ela precise dos seus serviços, ela finalmente vai procurar você. Então é muito importante a gente entender que a gente precisa variar nosso conteúdo e não só ficar aplicando o conteúdo de venda. E principalmente essa lógica do Instagram, né? Que a gente precisa variar formatos, a gente precisa entregar, não precisa ficar enlouquecido, porque como eu falei, é de forma leve e autêntica. Mas é importante a gente conhecer o Instagram justamente para a gente também usar ele ao nosso favor, né? Como alguns formatos que são mais estratégicos, a forma como o algoritmo funciona em algumas coisas, né? Em alguns quesitos, até isso vai influenciar inclusive na forma da gente criar o nosso conteúdo, para a gente não gastar energia à toa. E o quinto passo seria você reunir tudo o que vai fazer parte do seu conteúdo, tudo que você precisa para criar conteúdo. Ou seja, você se organizar para você conseguir de fato
tornar o seu conteúdo realidade, colocar o seu conteúdo para o mundo, né? Então, o que você precisa para criar o seu conteúdo? Você vai precisar de uma identidade visual, você vai precisar da imagem, né? De algumas imagens, por exemplo, ou fotografias suas, ou fotografias odontológicas. As suas ideias também, fazer um levantamento aí de algumas ideias e temas que você pode abordar no seu perfil, organizar essas ideias de alguma forma que você consiga desenvolver também, né, essas ideias com uma legenda, um título que chame atenção. E aí sim você construir o seu post, né, a sua arte para esse conteúdo ganhar o mundo. Então, quando a gente consegue organizar, que seria reunir todos esses itens que a gente vai precisar para construir o nosso post, fica muito mais fácil criar uma rotina de criação mesmo, né? Desenvolver uma rotina de criação, que às vezes é a maior dificuldade dos dentistas que eu vejo por aí, é justamente criar os posts, tirar as ideias do papel. É como se a gente estivesse montando uma bancada para um procedimento que a gente vai fazer. Então a gente separa todos os instrumentos, todos os materiais que a gente vai precisar e aí a gente vai construindo, né, realizando o nosso procedimento e entregar esse procedimento para o nosso paciente. É mais ou menos essa a lógica. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já se inscreve aqui, ó, se inscreve aí no canal. Vamos colocar esse vídeo para rodar e me conta nos comentários o que vocês acharam, beleza? Beijo!